A luta contra o tráfico de drogas. Polícias civis gaúcha e catarinense desarticulam quadrilha que usava transportadoras para traficar entorpecentes. Flagrante em plena BR-101. Vídeos mostram verdadeira guerra de caminhões no trecho da rodovia em Balneário Camboriú, no litoral norte. Atenção na hora dos exercícios físicos. Casos recentes em academias reacendem a discussão sobre a importância de cuidados na prática de atividades físicas. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí quer manter boa fase na competição em desafio contra o Paysandu na ressacada. Esclerose múltipla. Diagnóstico precoce pode melhorar a qualidade de vida de pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta quinta-feira com a Operação Catena, deflagrada hoje pelas polícias civis do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para desarticular um esquema de tráfico de drogas. 13 pessoas foram presas. Policiais dos dois estados cumpriram 13 mandados de prisão preventiva, além de 19 ordens de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Canoas, São Leopoldo, Santo Antônio da Patrulha, Cachoeirinha, Xangri-Lá, Guaíba e Três Coroas. Também foram cumpridos mandados nas cidades catarinenses de Joinville e Itapoá. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou também o sequestro de 19 veículos, entre caminhões, motocicleta, moto aquática e veículos de luxo, além do bloqueio de um imóvel e de 27 milhões de reais em recursos do tráfico de drogas. A investigação é o desdobramento de uma apreensão de cerca de 700 quilos de maconha, que ocorreu na cidade de Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina. Na ocasião, 3 pessoas foram presas. As drogas eram transportadas de Cascavel, no Paraná, para Canoas, no estado gaúcho. Em um ano de investigações, a polícia descobriu que o grupo pretendia transportar mais de 2,5 toneladas de drogas até Canoas, o que foi frustrado pela apreensão em Bom Jesus do Oeste. Os agentes apuraram que o grupo-alvo da ação tinha mais de 70 toneladas de maconha para serem transportadas. O transporte era feito por meio de cargas lícitas, para dificultar a ação policial. Entre os presos está o homem apontado pela polícia como o líder do grupo. Ele já tem envolvimento com casos de extorsão, sequestro e cárcere privado, além de ser investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em uma ação que resultou na prisão de um grande influenciador digital. O esquema contava com o apoio dos pais do suspeito e também de pessoas próximas a ele. Outra ação deflagrada hoje foi a Operação Trapaça, para combater a corrupção em licitações na cidade de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense. Agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão e 7 ordens de busca e apreensão em endereços residenciais, um escritório de contabilidade e também na Prefeitura de Anita Garibaldi. Durante as investigações, os policiais descobriram indícios de direcionamento de um edital de licitações e irregularidades em documentos. Tudo para favorecer a empresa vencedora da concorrência para fornecimento de merendeiras para órgãos da Prefeitura. Foram identificados os responsáveis pela licitação e outros envolvidos. O desvio de recursos chegou a 2 milhões de reais em uma das licitações investigadas. Foram apreendidos celulares e documentos. O homem apontado como peça-chave no esquema foi preso e levado para o sistema penitenciário. Em nota, a Prefeitura de Anita Garibaldi confirmou a operação. Informou que a ação se concentrou no setor de licitações, que prestou todos os esclarecimentos e que segue a colaborar com as investigações. Investigadores da Polícia Civil de Balneário Camboriú prenderam um homem de 46 anos de idade por tráfico de drogas sintéticas. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no centro da cidade. No local foram apreendidos 135 comprimidos de êxtase, frascos de anabolizantes e 18 frascos de cetamina, droga conhecida também como ketamina ou Special K. Foram apreendidos ainda material para embalar a droga e dinheiro. Os policiais prenderam o traficante no momento em que ele preparava as drogas para venda. A cetamina é um analgésico usado sobretudo em animais, com alto risco de letalidade a depender da dose aplicada. O homem foi preso em flagrante por tráfico e levado para o presídio de Itajaí.
E um grave acidente, por pouco, não terminou em tragédia na manhã de hoje na BR-470 em Agronômica, no Alto Vale. A batida ocorreu por volta de 8h30 da manhã, no quilômetro 152 da rodovia federal. Foi um engavetamento que envolveu 2 carretas e 2 carros. O motorista de uma das carretas, 31 anos de idade, escapou sem ferimentos. O condutor da segunda carreta foi atendido no local e optou por não ser levado ao hospital. Os ocupantes dos outros 2 carros, os motoristas, um homem de 42 anos e uma mulher de 52, também não se feriram, assim como a passageira do segundo carro de 40 anos. O acidente provocou a interdição total da pista nos 2 sentidos até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que ainda vai investigar o que provocou esse engavetamento. Agora, um verdadeiro show de responsabilidade e inconsequência em plena BR-101. Isso ocorreu no trecho de Balneário Camboriú. 2 caminhoneiros se envolveram em uma verdadeira guerra no trânsito. Tudo foi registrado em vídeos que circulam pelas redes sociais. Nas imagens é possível ver o momento em que os caminhões, um guincho e um que transportava uma carga perigosa, batem de propósito em plena rodovia. O motorista percebeu a movimentação anteriormente e começou a gravar as imagens. O guincho empurra o caminhão-tanque para o acostamento. O caminhão chega a bater na mureta do túnel Morro do Boi. Momentos depois, os 2 veículos param dentro do túnel e os caminhoneiros começam a discutir. O fato ocorreu nesta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, mas quando chegou ao local, não encontrou ninguém. A Polícia Rodoviária Federal informou que não vai haver investigação porque os motoristas foram embora antes da chegada dos agentes. Um absurdo total, com certeza. A seguir por aqui o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e veja também, casos recentes em academias reacendem a importância dos cuidados na prática de atividades físicas. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade e com Cláudio Prisco Paraíso para o comentário de hoje aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. O Ministério Público de Santa Catarina encaminhou hoje ao Tribunal de Justiça denúncia contra o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Esse é o grande fato do dia, no contexto jurídico-judicial, mas também no político, partidário, eleitoral. Aqui está a operação realizada pelo GAECO em Criciúma também, assim como outros municípios, noticiamos aqui a 5 de agosto, portanto, há pouco mais de 2 semanas e meia. O MP denunciou muito rapidamente o prefeito. Tivemos naquela ocasião 7 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, inclusive no gabinete do prefeito em sua residência. O Ministério Público está denunciando Salvaro por organização criminosa e também fraude de licitações. O foco da operação, prestação de serviços funerários em Criciúma. Nesse exato momento, seguramente, o prefeito já foi notificado pelo TJ da denúncia, até para que seus advogados apresentem a defesa. Coincidentemente, há 2 dias atrás, coincidência ou não, Salvaro licenciou-se da prefeitura para mergulhar de cabeça na campanha do seu candidato, Vaguinho Espíndola, que depende muito dele para avançar nessa campanha eleitoral. As pesquisas o mostram muito longe de quem? De Ricardo Guide, que tem como cabo eleitoral Jorginho Melo. Agora, pode eventualmente Salvaro adotar uma estratégia para tentar amenizar o desgaste político, no sentido de prolongar a sua licença ou até mesmo adotar
uma medida mais enérgica em relação aos últimos 4 meses do seu mandato. E aí, circunstancialmente, a competência do caso poderia ser deslocada do Tribunal de Justiça aqui na capital para a vara criminal em Criciúma. Ele ganharia mais tempo. Agora, a palavra final dessa disputa eleitoral será de quem? Jair Bolsonaro, sempre muito bem votado em Criciúma. Vaguinho tem Salvaro, mas agastado. Guide tem Jorginho. E Bolsonaro vai pedir pelo seu correligionário Ricardo Guide. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, mas lá em Criciúma a situação fica muito favorável para os liberais. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Boa noite e até amanhã. Olha, os casos recentes de mortes em academias, de problemas cardíacos também, reacendem a importância dos cuidados na prática de atividades físicas. Ontem, um adolescente de 17 anos de idade morreu após passar mal em uma academia aqui de Florianópolis. Davi Fabiano Felício sofreu uma parada cardíaca enquanto se exercitava em uma academia na Barra da Lagoa, região leste da capital catarinense. As equipes de socorro foram acionadas e tentaram reanimar o rapaz, que não resistiu e morreu. Este é o segundo caso em menos de uma semana de mortes durante a prática de atividades físicas. Na semana passada, uma médica de 26 anos teve um mal súbito em uma academia de Belo Horizonte. Casos como estes reacendem a importância de cuidados durante a prática de exercícios. A prática de atividade física, sem dúvida, é a atividade que mais melhora o coração e que tem maior benefício para a saúde e para a longevidade. Certamente, esses pacientes jovens que tiveram esses eventos, eles já têm alguma predisposição a alguma doença, mas em função dos nossos hábitos não tão saudáveis e também em função do uso de algumas substâncias anabolizantes, o risco tem se aumentado e a gente tem visto mais eventos como esse. A busca pelo corpo perfeito leva um número cada vez maior de pessoas às academias. Um hábito saudável para o corpo e para a mente, mas é importante ter certos cuidados. A prática de atividade física deve ser sempre acompanhada por um profissional qualificado, que vai fazer um levantamento sobre o histórico de saúde de cada indivíduo. Fatores como a intensidade dos treinos, alimentação e descanso também devem ser observados. Além disso, é preciso respeitar o tempo de cada um, sem pular etapa, em busca de resultados rápidos. Nesta academia da capital, os alunos passam por uma avaliação antes de iniciar a prática de exercícios físicos. E todo o trabalho é acompanhado de perto pelos instrutores. O primeiro passo é ouvir o sujeito. Ele como uma entrevista, assim como a gente está fazendo. O profissional vai perguntar o histórico da prática de atividades físicas que ele já realizou, histórico de saúde, e a partir daí ele sugere, recomenda qual o próximo passo relacionado à avaliação, de acordo com o objetivo que o aluno traz para o profissional. Ainda na saúde, o Hospital Regional de São José, aqui na Grande Florianópolis, alcançou um número histórico de cirurgias. Além disso, a unidade superou a média mensal de procedimentos em relação a anos anteriores. Reduzir a fila de espera por cirurgia é trabalho diário nos hospitais catarinenses. E para o Hospital Regional de São José, que é referência em ortopedia, a realidade não é diferente. E os resultados começam a aparecer. Os números mostram isso. Só nos primeiros 7 meses do ano, entre janeiro e julho, foram realizadas 11.419 cirurgias entre emergenciais e eletivas. Uma média de 1.630 cirurgias por mês, superando a média de 2023, quando eram realizadas cerca de 1.500 cirurgias mensais. Uma marca histórica para um hospital que atende pacientes do estado todo, principalmente das cidades da Grande Florianópolis. Só este ano foram realizados em torno de 175 mil atendimentos,
sendo 90 mil apenas no setor de emergência. A frente fria que chegou ontem avança pelo estado nesta sexta-feira e influencia o tempo em Santa Catarina. Vamos aqui ao telão para ver como é que fica o tempo amanhã no estado. O dia vai ser assim, ó, nuvens e chuva, instável com chuva e trovoadas em Santa Catarina, devido exatamente ao avanço dessa frente fria. Os totais mais elevados de chuva estão previstos para as regiões do oeste e do sul de Santa Catarina. As temperaturas entram em declínio acentuado com a chegada de uma massa de ar frio de origem polar. Em boa parte do estado, as máximas não passam dos 20 graus. Apenas no norte, as máximas devem chegar a 25 graus. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Joinville, variação entre 14 e 22. Blumenau, 15 graus de mínima, 22 é a máxima. Viramos a página para mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 16. E em Chapecó, oeste do estado, mínima de 12 e máxima de 17 graus. A seguir, as informações do esporte. Hoje, Avaí em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, ao vivo, as informações. E veja também, Brusque é goleado fora de casa pelo Goiás e segue na zona do rebaixamento da segundona. Os gols você confere no nosso bloco final. Até já. Estou de volta para falar de crescimento populacional. O IBGE estima que a população brasileira vai chegar a 220 milhões e meio de habitantes até 2041 e depois vai cair, até chegar a menos de 200 milhões em 2070. A conclusão leva em conta uma série de dados e também envolve Santa Catarina. Vamos aqui ao telão para conferir as informações, algumas delas. Primeiro, o que o IBGE chama de ano de inflexão, que é o ano em que a população vai parar de crescer e começar a diminuir. No Brasil, esse ano, como eu acabei de falar, é 2041. Já em Santa Catarina, a população vai seguir em crescimento, cada vez menor, mas crescendo, até 2064. E aí, só para você ter uma ideia, prefeito de comparação, no vizinho estado do Rio Grande do Sul, esse ano de inflexão já é daqui a pouquinho. Olha só, 2027. Com essas estimativas, o IBGE projeta que a população catarinense, que em 2022 era de 7.796.817 habitantes, chegue a 10.530.711 habitantes no ano de 2064, ano de inflexão. E comece então a diminuir, está aqui as informações, até chegar a 10.443.901 habitantes em 2070. Esta é a projeção. Um dos motivos para esse cenário de diminuição no crescimento populacional catarinense é a taxa de fecundidade, que vem diminuindo no país. Em Santa Catarina, essa taxa era de 1,99 filho por mulher, isso no ano 2000. Em 2023, já caiu para 1,58. Outro dado interessante é que a projeção do IBGE calcula, está aí a taxa de fecundidade para você no telão, calcula que a idade média ou mediana da população catarinense vai estar um pouquinho mais alta no ano de 2070. Hoje, essa idade mediana, que é uma média da idade da população catarinense como um todo, de todas as faixas etárias, é de 35,4 anos. Para o ano de 2070, essa projeção é de que a média seja de 48,8 anos. O IBGE usa dados dos 3 últimos censos, estatísticas do Registro Civil e dados do Ministério da Saúde sobre natalidade e mortalidade. Dados como esses são extremamente importantes para se pensar em políticas públicas, econômicas e sociais desde já. Série B do Campeonato Brasileiro pela 22ª rodada, o Avaí enfrenta daqui a pouco o Paysandu em Florianópolis. O foco é em manter a boa fase sob o comando de Enderson Moreira. Ao vivo, lá da ressacada, o repórter João Paulo Cardoso tem as informações pra gente. Tudo bem, João Paulo? Boa noite para você. Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Ótima fase, hein? Tá vivendo o Enderson Moreira aqui na ressacada. Chegou, já ganhou a primeira do Operário e depois venceu o Santos fora de casa. O Avaí chega muito bem para essa partida de hoje à noite contra o Paysandu, depois de 2 vitórias consecutivas.
E o Avaí, aliás, o torcedor havaiano, Rodrigo, tem uma notícia boa para essa noite também. O lateral direito Marcos Vinícius, que estava suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, estará de volta hoje na lateral direita. Ele, que é um dos principais titulares aí da equipe azurra aqui na ressacada. Rodrigo, o Avaí chega na 9ª colocação com 31 pontos. Já o Paysandu está brigando ali na parte de baixo, na 15ª colocação. Rodrigo, detalhe é que o Hélio dos Anjos, o técnico do Paysandu, não estará à beira do gramado hoje. Então, quer dizer, tá tudo sendo favorável aí para o Avaí sair com mais uma vitória. A movimentação tá boa aqui no entorno da ressacada. Eu vou pedir para o Leonardo mostrar aqui para nós, o Leonardo dos Santos, nosso cinegrafista, essa movimentação aqui no entorno da ressacada. Nós estamos aqui muito próximo ao setor A, portão 1. A torcida havaiana já está chegando. Horário bom de partida, até porque perto das 8 horas o pessoal está saindo do trabalho, está vindo aqui para o sul da ilha, na ressacada. Muita gente fazendo lanchinho, tem criança. Aliás, a torcida havaiana está empolgada, até porque o Enderson Moreira chegou, mudou o ânimo da equipe depois dessas 2 vitórias aí e busca a 3ª vitória consecutiva hoje à noite aqui no estádio da Ressacada contra a equipe do Paysandu. Movimentação também, Rodrigo, no setor dos visitantes. Aliás, a expectativa aqui é de pelo menos 1.500 torcedores do Paysandu nessa noite aqui na Ressacada. Avaí e Paysandu jogam daqui a pouquinho às 8 horas da noite e os gols, os melhores momentos e os detalhes dessa partida, tu já sabe, né, Rodrigo? Amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC. Rodrigo, volto contigo aí no estúdio do Band Cidade. Obrigado, João Paulo, pelas informações. Todos ligados amanhã no Jogo Aberto SC para os gols desse jogão entre Avaí e Paysandu. Boa noite, bom trabalho aí na ressacada. Ontem, a Chapecoense empatou fora de casa com o América Mineiro. O jogo foi disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte. O empate em 0-0, ainda sem o técnico Gilmar Dalpozo, recém-contratado, manteve a Chapecoense na zona do rebaixamento. O time agora é o 17º colocado, com 20 pontos somados. A Chapecoense volta a campo no próximo domingo, às 6h30 da noite, para enfrentar o CRB na Arena Condá. Já o Brusque foi mal na rodada e muito mal. O time catarinense foi goleado fora de casa pelo Goiás e agora está a 5 pontos do primeiro time fora do Z4. No estádio Ailê Pinheiro, Jansson derrubou Rafael Gava dentro da área. Pênalti. O goleiro Tadeu bateu e abriu o placar para os donos da casa. Contra-ataque goiano, Matheus Gonçalves pedalou para cima de Jansson e cruzou para Thiago Galhardo fazer o segundo do Goiás. O mesmo Thiago Galhardo recebeu o lançamento, ficou frente a frente com o goleiro e acertou o canto esquerdo. 3-0. Rodolfo Potiguar aproveitou o rebote da defesa adversária e bateu forte para descontar para o Brusque. De pênalti, Thiago Galhardo fez o terceiro dele e deu números finais ao jogo. Final em Goiânia, Goiás 4, Brusque, 19º colocado da Série B com 19 pontos, 1. O time catarinense só volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Sport, jogo programado para o estádio da Ressacada em Florianópolis. Passadinha rápida no portal TVBV Online para os destaques do momento. Olha só, conta notarial entenda a novidade na garantia de valores em negociações. Tem também concurso unificado, saiba como calcular a nota de provas objetivas do governo federal. Concurso. Confira 4 exposições de artes com visitação gratuita em Florianópolis. Tem também aqui muito mais informação, os nossos colunistas e tudo mais que você confere em TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. Olha, agosto é o mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico da esclerose múltipla. Apesar de não existir uma cura, o diagnóstico precoce e os tratamentos podem trazer uma boa qualidade de vida para os pacientes. Ainda na adolescência, aos 16 anos, a Suelen descobriu a esclerose múltipla. Anos depois, precisou se afastar do trabalho por conta da doença. Neste tempo, se comprometeu com a causa e fundou a Aflorem, Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla, para também ajudar outras pessoas. Essa doença é uma doença muito pesada, é uma doença neurológica, degenerativa, sem cura e só tem tratamento. Então a gente precisa munir esse paciente de informação, fazer acolhida. Isso a gente está falando só de esclerose múltipla, né? Então vamos pensar a nível de pessoas com doenças raras. Então eles precisam muito de informação. O Marcelo também convive com a esclerose múltipla.
O lado direito do corpo foi afetado pela doença. Por isso, ele tem dificuldades na locomoção. Eu deito para dormir da noite, eu custo dormir. Eu me acordo de manhã com medo. Será que está funcionando todo o meu corpo? Será que está tudo no lugar certinho? Porque a esclerose não te avisa, ó, vou dar um surto em ti. Quanto menos espera, ela te derruba. Neste mês, a campanha Agosto Laranja chama atenção para a conscientização da esclerose múltipla, doença que atinge o sistema nervoso central e, por conta das lesões nos nervos, causa distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Ela é uma doença que ataca o sistema nervoso central e pode causar sintomas. E que sintomas são esses que vão causar, né? Os mais comuns. A gente tem a neurite óptica, que dá alteração da visão. Começa a ficar turvo, não começa a enxergar bem, como se estivesse nublado a visão. Às vezes começa a coçar o olho para ver se está enxergando melhor. Pode ter também dor à movimentação dos olhos, então olhar para um lado, para o outro pode doer o olho. E alteração para cores, principalmente para o vermelho. A gente pode ter sintoma também como perda de força. Começa com uma perda de força na mão, começa a pegar o braço, fica mais pesado. Isso ao longo dos dias vai aumentando. Nos anos 2000, 5 a cada 10 pessoas tinham uma piora na condição motora por conta da esclerose múltipla, que os acometiam a ponto de precisarem de cadeira de rodas. Atualmente, com o diagnóstico precoce e os tratamentos, este número caiu para apenas um paciente que pode vir a precisar deste auxílio. Não há cura para esta doença, que provoca consequências que variam de uma pessoa para outra. Por isso, este neurologista destaca a importância de aumentar o conhecimento e oferecer qualidade de vida para as pessoas afetadas. Não temos cura ainda para a esclerose múltipla, mas temos tratamento. No momento que a gente trata ela de uma maneira correta, com os profissionais corretos, ao longo do tempo a gente vai ter muita eficácia no tratamento e também para a qualidade de vida do paciente.